gravei um vídeo recentemente falando sobre o que aconteceu entre Estados Unidos e Venezuela. Se você não assistiu, esse vídeo vai estar aqui no cardzinho para que você possa assistir. Vai lá no canal lá, dá uma olhadinha nos vídeos que você também consegue acessar ele. Porém, hoje eu vou fazer um react aqui sobre um vídeo do Primo Rico, que ele falou a respeito dos Estados Unidos e Venezuela. Eu vou mostrar para vocês que um pouco do que eu falei condiz com algo do que ele falou também. Se você não assistiu, eu vou deixar o link do vídeo dele também aqui na descrição para que você possa ir lá e assistir o vídeo completo. Aqui eu vou mostrar somente alguns pedaços e vou pontuar algumas coisas para que vocês possam ter uma noção do que de fato aconteceu ou do que pode acontecer. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva para você não perder nada, ativa o sininho da notificação para que você possa estar sempre acompanhando, tá bom? Para você que não me conhece, eu sou o Guilherme, tenho 23 anos e aqui eu posto vídeos para ajudar a manter o seu orçamento no positivo. Vamos lá para o canal do Primo Rico para que você possa assistir o vídeo. Para quem não sabe, o vídeo é esse aqui, ó. A prisão de Maduro foi só o começo. O verdadeiro plano de Trump com a Venezuela. Então você vai assistir esse vídeo aqui e você vai entender um pouquinho melhor. Vamos começar aqui a partir dos 14 minutos, que você vai entender o que eu quero mostrar, tá bom? Vamos dar o play aqui e você vai acompanhar de uma forma bem mais tranquila. Estados Unidos, isso era inaceitável. Então a captura do Maduro não é sobre Venezuela e petróleo apenas. É sobre mandar um recado para China, Rússia e Irã, dizendo que a América Latina é dos Estados Unidos. Esse foi o recado que o Trump quis passar. E agora você deve estar se perguntando, o que tudo isso tem a ver com você e com o seu dinheiro? Tem várias coisas em jogo nesse momento. A primeira, que a gente precisa ficar de olho, é o preço do petróleo. Se a Venezuela voltar a produzir petróleo em grande escala, a oferta global vai aumentar. E quando a oferta aumenta, o que acontece com o preço? O preço cai. Isso é bom para o consumidor. Petróleo mais barato significa gasolina mais barata, diesel mais barato, passagem aérea mais barata, até mesmo comida mais barata, porque isso aqui diminui o custo de transporte da comida até a sua mesa do jantar. O problema é que as únicas empresas que devem se beneficiar desse movimento são as próprias empresas americanas que vão extrair e refinar o petróleo venezuelano. As outras ao redor do mundo, inclusive no Brasil, não vão ter acesso a esse petróleo. Então elas vão ver o aumento de oferta, que pode gerar uma diminuição de preço, mas sem participar dessa festa toda. Então isso talvez não seja tão positivo assim para as empresas petrolíferas da nossa bolsa, eventualmente. Segundo ponto para a gente ficar de olho é o ouro. A Venezuela tem as maiores reservas de ouro da América Latina. São 161 toneladas de ouro nos cofres do Banco Central venezuelano. Isso aqui vale 22 bilhões de dólares hoje. Só que esse ouro dos cofres venezuelanos é somente a ponta do iceberg. Existe uma área na Amazônia venezuelana chamada Arco Mineiro do Orinoco, que pode ter entre 8 e 10 mil toneladas de ouro ainda não exploradas. Se o ouro está cotado a 4.500 dólares a onça, isso significa que tem 1,5 trilhão de dólares enterrado ali, debaixo do solo. Mas espera que ainda fica melhor, ou pior, né, dependendo do seu ponto de vista, porque esse mesmo arco mineiro do Orinoco é algo que pode ser mais valioso que ouro. Terras raras. Terras raras são aqueles elementos químicos essenciais para praticamente toda a tecnologia moderna. Celulares, computadores, carros elétricos, painéis solares, turbinas eólicas, mísseis militares e principalmente chips de inteligência artificial. Tudo precisa de terra rara. E adivinha quem controla 70% da produção mundial de terra rara? A China. E ao contrário dos Estados Unidos, a China é rica em terras raras. Isso é um problema gigantesco para os americanos, porque se a China decidir cortar o fornecimento de terras raras, a indústria americana para. Talvez vocês não lembrem, mas em outubro de 2024, o Trump quase colocou tarifa de 100% sobre os produtos chineses. Você lembra dessa época em que tudo estava acontecendo, esse negócio de tarifa, esse negócio que o Trump, quando assumiu, que veio botando tarifa para um monte de país ali, e essa questão com a China foi uma das coisas que mais geraram problema. Então deixa aqui no comentário se você lembra dessa época aqui. Justamente por causa desse conflito das terras raras. Segundo o governo venezuelano, o arco mineiro do Orinoco tem pelo menos 300 mil toneladas métricas de terras raras. Isso pode valer mais de 200 bilhões de dólares quando a exploração começar. E agora com essa recente explosão da corrida da inteligência artificial, o valor dessas terras raras está disparando cada vez mais. Só que dessa vez, os americanos têm acesso às terras raras da Venezuela. Isso não é coincidência, né? Se os Estados Unidos conseguirem explorar de alguma forma as terras raras venezuelanas, eles se tornam menos dependentes da China e garantem o suprimento para a corrida da inteligência artificial. Então, quando você ouve que o ataque à Venezuela foi só por causa das drogas e da liberdade do povo venezuelano, cuidado para não esquecer que eles têm 17 trilhões de dólares em petróleo e também 1,5 trilhão em ouro, centenas de bilhões em terras raras. E é isso que está em jogo. Obviamente que a liberdade do povo é algo importante. Milhares de pessoas estão nas ruas comemorando a captura do Maduro, mas existe uma grande chance disso não sair de graça. Empresas americanas vão querer explorar todos esses recursos venezuelanos, que cá entre nós
aliados nunca foram da Venezuela, sempre tinha algum país, seja China ou Estados Unidos, tentando tomar esses recursos do nosso vizinho. E o quarto ponto, e talvez o mais importante, é o Brasil. O Brasil tem uma fronteira de 2.200 quilômetros com a Venezuela. E desde 2015, mais de 400 mil venezuelanos entraram no Brasil fugindo da crise. Se a situação na Venezuela piorar, se virar uma guerra civil, por exemplo, esse número pode dobrar, triplicar. O Brasil vai ter que lidar com uma crise humanitária gigantesca. E enfim, eu não vou entrar muito na questão humana por trás de todo esse conflito. É muito importante, mas não é o foco do vídeo. O ponto que eu queria trazer é o plano diplomático que o Brasil pode acabar se metendo. Porque o Lula condenou o ataque americano à Venezuela, disse que foi uma violação grave da soberania. Isso pode criar um problema com os Estados Unidos. O quinto e último ponto que eu queria abordar sobre investimentos relacionados à Venezuela é Bitcoin. Existem estimativas que nos últimos 7, 8 anos, o regime venezuelano acumulou uma reserva secreta de mais de 600 mil Bitcoins. Aos preços de hoje, a gente está falando de quase 60 bilhões de dólares. Tudo começou em 2018, quando a Venezuela estava completamente quebrada por causa das sanções americanas. Eles não conseguiam vender petróleo normalmente, eles não conseguiam usar dólares, os bancos internacionais não aceitavam transferências venezuelanas. Então o regime do Maduro teve uma ideia genial. Eles começaram a fazer trocas de ouro. Então funciona assim: a Venezuela derretia as reservas de ouro do arco mineiro do Orinoco, vendia esse ouro no mercado negro e com o dinheiro comprava Bitcoin. Por que o Bitcoin? Porque o Bitcoin não pode ser sancionado. Não tem como os Estados Unidos bloquearem uma carteira de Bitcoin. E entre 2018 e 2020, o regime do Maduro converteu aproximadamente 2 bilhões de dólares de ouro para Bitcoin. E é aqui onde fica interessante, porque eles compraram Bitcoin quando o preço estava em torno de 5 mil dólares. Ou seja, eles pagaram muito barato pelos Bitcoins. Então, se eles compraram 2 bilhões a 5 mil dólares o Bitcoin, isso significa que eles compraram cerca de 400 mil Bitcoins. E quanto vale isso hoje? Um Bitcoin cotado a 95 mil dólares, quase 40 bilhões de dólares. E tudo isso foi só nessa operação. Mas a Venezuela não parou por aí. Eles começaram a exigir que os compradores de petróleo venezuelano pagassem em Tether, que é uma stablecoin atrelada ao dólar. Sabe o que eles faziam com esse Tether? Eles convertiam em mais Bitcoin. Entre 2018 e 2020, com as trocas de ouro por Bitcoin, foram aproximadamente 45 a 50 bilhões de dólares em Bitcoin. E com as vendas de petróleo convertidas em Bitcoin entre 2023 e 2025, aproximadamente 10 a 15 bilhões. Isso significa que a Venezuela deve ter algo próximo de 60 bilhões de dólares em Bitcoin hoje. E só para vocês terem uma noção do tamanho dessa reserva, isso é mais Bitcoin do que a BlackRock tem. É quase o mesmo que a MicroStrategy, que é a maior empresa compradora de Bitcoin do mundo. É o dobro de todo o Bitcoin que o governo americano tinha antes desse ataque e é 12 vezes mais do que a venda da Alemanha que derrubou o mercado em 2024. Aliás, deixa eu pausar aqui para te explicar melhor essa história da Alemanha, porque ela é importante para você entender o tamanho do problema ou da oportunidade, dependendo do seu ponto de vista. Em junho de 2024, o governo alemão anunciou que ia vender Bitcoin apreendido de criminosos. Tinha por volta de 50 mil Bitcoins e na época isso valia 3 bilhões de dólares. E olha o que aconteceu. O Bitcoin estava cotado a 71 mil dólares antes do anúncio. Quando a Alemanha começou a vender, o preço despencou de 71 para 54 mil dólares. Foi uma queda de 24% em questão de dias. O mercado entrou em pânico, as pessoas vendiam desesperadas, o medo se espalhou. Isso aconteceu porque 50 mil Bitcoins foram jogados no mercado de uma vez. Isso criou um excesso de oferta. Agora pensa comigo. A Alemanha vendeu 50 mil Bitcoins e derrubou o mercado em 24%. E hoje, a Venezuela tem 600 mil Bitcoins. É 12 vezes mais Bitcoin que a Alemanha. Se os Estados Unidos decidirem, por algum motivo, primeiro, ter acesso a tudo isso, conseguir. Depois, vender tudo isso de uma vez, o preço do Bitcoin poderia despencar pela metade, Ser um massacre no mercado cripto ou uma oportunidade. E como vocês sabem, os Estados Unidos capturaram Maduro, mas nada adianta ter o Maduro se você não tem as senhas das carteiras do Bitcoin. Então, supondo... Vou parar o vídeo por aqui porque o intuito não é mostrar tanto assim do que o Primo Rico falou a respeito do vídeo todo. Como eu falei, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser acompanhar certinho, vai lá, clica no link, você vai assistir o vídeo direto no canal dele, dá as visualizações, deixa o like lá também, porque o conteúdo dele é bem relevante pra gente. Então, o que eu quero abordar pra vocês aqui é um pouco do que eu tinha mencionado no outro vídeo falando sobre Estados Unidos e Venezuela, que é o fato de não necessariamente o Trump ter pego pra ajudar o povo venezuelano, porque ele é bonzinho e quer ajudar o povo. Tem muito dinheiro envolvido nisso, na verdade, para poder ser retirado, através de ouro, através do petróleo e diversas terras raras, como a gente havia mencionado, como na verdade o Primo Rico mencionou ali, que é de interesse dos Estados Unidos, da China e de diversos outros países. Então, eu quero que você pare, analise, veja bem o que você vai falar a respeito sobre Trump, sobre Maduro, sobre Estados Unidos e Venezuela, porque antes de você dar uma opinião, dar a sua opinião sem base em nada, entenda o que está acontecendo, entenda o que pode acontecer. Como eu havia falado, isso tudo pode desencadear uma grande guerra, enfim, dá uma olhada lá no vídeo lá que eu fiz, que você vai ter uma noção do que eu tô falando. Esse vídeo aqui era mais para te mostrar um pouco de outra visão, mas como isso é parecido com o que eu mencionei, tá bom? Se você
gostou desse vídeo, já curte, comenta e compartilha. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que tá falando um monte de abobrinha sobre Estados Unidos e Venezuela e não tem nem noção do que de fato tá acontecendo ou pode acontecer. Desejo a todos ótimos investimentos e até logo. Fui!